Alguma vez você já se perguntou se estamos sozinhos no universo? Minha equipe e eu passamos mais de 30 anos investigando o fenômeno dos OVNIs. E a análise das evidências parece levar a uma única conclusão. Somos constantemente visitados por inteligência de outros mundos. Por acaso, são os governos que os mantêm ocultos, classificando e descartando relato de civis e militares? Mas quem poderia negar a veracidade de centenas de vídeos e depoimentos? Parece que esses seres estão interessados em nossa energia, nossas estratégias militares, nossa política e até mesmo nosso espaço sideral. Mas qual é o objetivo deles? Eles nos protegem ou nos estudam? E, sobretudo, por que ainda permanecem no anonimato? Junte-se a mim na busca por todas essas respostas dentro dos expedientes secretos. Quando a corrida espacial se iniciou, houve um grupo de pessoas que colocaram seus conhecimentos em uma tarefa titânica: buscar vida extraterrestre inteligente. Mas logo compreenderam uma verdade muito dura. Sair do sistema solar com a nossa tecnologia seria uma tarefa impossível. Deveriam encontrar outra maneira para tentar conhecer outras civilizações. Como se fossem garrafas com mensagens em um oceano interminável, enviamos sondas e sinais de rádio ao espaço. As mensagens que saíram do planeta têm dados concretos para que eles nos contatem. Onde estamos, quem somos e como somos formados. Mas para quem estamos dando essas informações? Poderia ser um risco? Existem provas de que eles já responderam. Hoje analisaremos essas possíveis provas. Essas inquietações, até o momento, próprias da ficção científica, começaram a fazer parte dos congressos acadêmicos que queriam entender o universo que o rodeia. E, inclusive, existe quem considere que a comunicação com vida inteligente fora da Terra seja uma tarefa simples ou viável. Os seres humanos precisam realmente se comunicar com tudo que os rodeia. Por que entrar em contato com civilizações inteligentes extraterrestres não entraria dentro dos nossos principais objetivos? Desde a explosão tecnológica, apontamos antenas, enviamos garrafas com mensagens ao espaço e pusemos todos os nossos conhecimentos esperando que algo ou alguém nos respondesse. Incrivelmente, já chegaram muitas respostas. Mas a ciência as descarta rapidamente, sem saber do que se trata. Em 1977, Estados Unidos. Em 15 de agosto, em Ohio, se detecta o primeiro sinal anormal, que é batizado como sinal WOW. Em 2003, Porto Rico. O radiotelescópio de Arecibo detecta um sinal proveniente das constelações de Peixes e Áries, a 1000 anos-luz de distância da Terra. Em 2015, Rússia. Em 15 de maio, um forte sinal de rádio foi captado em direção a uma estrela a 94 anos-luz da Terra. 2019, Austrália. O Observatório Parkes captou ondas de rádios provenientes de Alfa Centauro a 4 anos-luz de distância da Terra. Canadá. Entre 2019 e 2021, o radiotelescópio Chime detectou 25 sinais de rádio rápidos, FRB, e se considerou que não foram algo casual.
Em 2022, China. O radiotelescópio FAST detectou sinais de rádio que poderiam vir de uma inteligência extraterrestre. Em 2023, Estados Unidos. Detecta um sinal de rádio de YZ7b, um planeta similar à Terra a 12 anos-luz de distância. Uma inteligência artificial detecta 8 sinais possivelmente extraterrestres. Este é só um punhado das evidências que se acumulam sem que exista uma resposta. Vamos conhecê-las? O que são esses sinais? De onde vêm? Estão tentando nos avisar de algo? Podemos responder a eles? Hoje, todas as semanas são captadas rajadas rápidas de rádio. E havia discussão se eram explosões de supernovas ou comunicações inteligentes. Hoje, se descobriu um novo paradigma com isso, porque as emissões foram repetidas a partir de um mesmo ponto e isso realmente é muito difícil de se explicar. Poderia ser um fenômeno natural? Sim. Poderia ser também algum tipo de comunicação de inteligências extraterrestres? Existe essa possibilidade. O que acontece é que, do meu ponto de vista, a ciência está tendo um problema. Está obcecada procurando ondas de rádio, convencidos de que os extraterrestres têm que se comunicar por ondas de rádio. Por quê? Porque já existem, inclusive, teorias que nos falam que extraterrestres poderiam se comunicar através de ondas gravitacionais ou de qualquer tipo de comunicação que nós aqui na Terra nem descobrimos e nem sequer chegamos a imaginar. Desde o início da conquista espacial, se avançou notavelmente nas tentativas de comunicação com seres extraterrestres. Nesse caminho, momentos e personagens icônicos deram forma a novos dilemas. Mas essa corrida começou muito antes da era espacial. Os peritos que estudaram as ondas sonoras e os movimentos da eletricidade no ar sempre estiveram rodeados de mensagens estranhas. Nikola Tesla é um dos maiores seres humanos que já existiu. Um dos cientistas mais famosos e dos que mais conseguiu avanços para toda a humanidade. Inclusive, chegou a usar antenas de rádio, radiotelescópios para captar sinais do espaço exterior. Nikola Tesla foi capaz de utilizar a atmosfera da Terra como antena para emitir sinais a outros planetas, ou melhor, captar sinais do espaço profundo. Nikola Tesla percebeu que as tempestades elétricas geravam um tipo de sinal, que os códigos Morse geravam outro tipo de sinal quando eram enviados por telégrafo. Mas ele encontrou um tipo de sinal que considerou extraterrestre. Se repetiam, eram muito intensos e vinham, de acordo com Tesla, possivelmente do planeta Marte ou do planeta Vênus. Esse gênio, Nikola Tesla, tentou se comunicar com uma civilização no planeta Marte e lhes enviou os sinais da Terra. É um mistério qual foi a resposta. Alguns dizem que, na realidade, manteve comunicações e contato com seres inteligentes do universo extraterrestre. No entanto, após sua morte, o governo dos Estados Unidos guardou a maioria dos arquivos e anotações de Tesla sob a vigilância do Departamento de Custódia de Bens Estrangeiros, uma divisão que, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, foi encarregada de confiscar propriedades e pertences dos cidadãos de outros países. A intervenção dessa divisão é surpreendente, já que Tesla tinha a cidadania americana, mas mesmo assim era tratado como um inimigo estrangeiro. O diretor do FBI, J. Edgar Hoover, chegou a dizer que, devido à natureza de suas invenções, seus arquivos deviam permanecer em segredo. Embora uma parte das anotações e registros tenha sido publicada. Ainda hoje, existem informações sobre Nikola Tesla que permanecem na obscuridade. O que não querem que se saiba? Na atualidade, não é possível conhecer a totalidade de tudo o que descobriu, inventou e desenvolveu Nikola Tesla. De fato, para consultar seus documentos e estudos nos Estados Unidos, é necessário justificar para o governo o porquê de se ter a necessidade de analisar seus documentos.
Alguns acham que nunca vamos saber por completo tudo o que ele descobriu, porque uma parte ele deixou para uma potência mundial e a outra a uma segunda e terceira. Dizem que grande parte está com os Estados Unidos, mas que outro conteúdo do sábio Tesla está com o Japão e outro com os alemães. Somente unindo as três partes, poderemos saber algo mais do que nos deixou Nikola Tesla. Nikola Tesla não foi o único personagem importante para a nossa radiocomunicação que poderia ter estado ligado à comunicação com esses seres de outros mundos. Guillermo Marconi foi um engenheiro eletrônico italiano, cujas pesquisas se concentraram no desenvolvimento de um sistema de telegrafia sem cabos e na aplicação da comunicação. Declarações de Marconi no ano de 1901 mostravam sua esperança de que seu invento pudesse ajudar a raça humana a contatar vida inteligente fora do planeta Terra. E ao que parece, em março de 1920, as esperanças de Marconi se tornaram realidade. Em uma declaração à imprensa, manifestou que havia recebido mensagens extraterrestres enquanto realizava pesquisas de telegrafia sem fios. Segundo a análise de Marconi, o sinal vinha do espaço exterior. Um marco sem precedentes, apesar da juventude da radiotransmissão. Além desses casos específicos, a evidência sobre possível comunicação extraterrestre é extraordinária. Em mais de uma ocasião, se comprovou que os sinais não são só ruídos e que seguem padrões. As provas cresceram ao longo dos anos e encontraram seu maior expoente com o Projeto 7. Para mim, o Projeto 7 foi algo heróico para a ciência. Foi romper uma defesa da ciência no momento em que a ciência era muito cética com a busca da vida extraterrestre e o mais sensato era isso. Tentar buscar alguma emissão de rádio em algum outro planeta, em outra galáxia, que nos dissesse. Pois é, realmente sim, existem e estão aí fora. Ou seja, do meu ponto de vista, o 7 foi algo revolucionário naquele momento. Tudo o que mostrei até o momento são canais, mecanismos pelos quais os extraterrestres tentaram se comunicar conosco. A raça humana recebeu uma infinidade de mensagens, as quais, até o dia de hoje, devem ser estudadas e analisadas. No entanto, nós temos tentado nos comunicar com o cosmos para encontrar uma civilização inteligente que responda às nossas mensagens? A resposta é sim, e continuamos fazendo. Existem diversos indícios modernos de sinais captados com nossa tecnologia e que poderiam ser de civilizações extraterrestres. Os grandes gênios da história também teriam recebido mensagens, mas quem as envia e por quê? Existem respostas? O Projeto 7 foi um dos programas que há mais tempo tem tentado responder a essas perguntas. Frank Drake foi um dos seus fundadores. Frank Drake é o criador realmente da mensagem que se elaborou precisamente e se enviou em 1974 através precisamente do radiotelescópio de Arecibo em Porto Rico. Frank Drake buscou respostas sobre a vida extraterrestre inteligente com um método científico. Foi assim que ele criou a sua famosa equação. Estabelecia um cálculo de quantas civilizações extraterrestres inteligentes, similares ao ser humano, poderiam existir com capacidade de se comunicar por meio de sinais de rádio. Com base em uma fórmula que naquela época se projetou para saber quantas civilizações ou sóis ou sistemas solares ou planetários era possível que houvesse vida no cosmos, decidiu-se então fazer uma tentativa de mensagem para as estrelas. Esse foi um marco científico e, longe de representar um esquema especulativo, dava à sociedade uma ferramenta para debater
as oportunidades de contatar civilizações inteligentes. Mas o destino tinha reservado um caminho mais particular. Foi quando tive a oportunidade de entrar em contato, não com um ser de outro planeta, mas com um homem tão curioso quanto, um homem chamado Carl Sagan. Naqueles dias, Sagan trabalhava na Universidade da Califórnia e seguia com atenção tudo o que acontecia no campo da astronomia, e os avanços de Drake não eram indiferentes para ele. Frank Drake também teve a colaboração de Carl Sagan. Frank Drake e Carl Sagan, naquela época, eram e representavam as máximas autoridades que existiam em seu país e no mundo também. Em poucos anos, a sociedade Drake-Sagan passaria a ser muito importante. E os dois profissionais impulsionaram, durante a década de 70, o programa SET, assim chamado por iniciais do nome em inglês, cujo significado é Busca de Inteligência Extraterrestre. O projeto SET foi uma ideia de captar sinais de radiofrequência, de comunicações e de outras civilizações através de radiotelescópios. Com altos e baixos, o programa SET teve um grande apoio financeiro por parte do governo dos Estados Unidos. Mas em meados dos anos 80, a NASA diminuiu consideravelmente o financiamento. Essa situação se manteve até 1999, com a implementação do programa SET-HOM, que era executado nos computadores de milhares de usuários e permitia a participação de cientistas e fãs para analisar uma grande quantidade de processos e dados. Desta maneira, se gerava uma espécie de supercomputador que podia analisar e trabalhar com maior velocidade. Embora, em 2020, o SET-HOM tenha sido desativado, foi um projeto fundamental para tudo o que conhecemos hoje. Mas por que mensagens através de ondas de rádio? Antes da dúvida se as civilizações inteligentes extraterrestres se comunicariam por meio de ondas de rádio, Sagan explicava que a possibilidade era relativa no caso de seres que tiveram uma evolução tecnológica muito maior que a do ser humano. Em tal caso, para que o SET tivesse êxito, se deveria esperar que algumas civilizações avançadas quisessem se comunicar e, para fazer isso, utilizaram o que para eles seriam modos antigos de comunicação, como o rádio. As radiofrequências poderiam ser um modo de comunicação universal e poderiam ser o mais eficiente na hora de contatar com civilizações inteligentes. As numerosas provas o confirmam, e a ciência também. Sabendo disso e diante da possibilidade de que o hidrogênio seria o elemento mais comum em todo o universo, os cientistas do SET, Giuseppe Cocconi e Philip Morrison, raciocinaram com acerto que as civilizações inteligentes do cosmos usariam essa frequência para se fazer conhecer. A comunidade científica não se enganou ao apontar seus esforços para a radioastronomia como ferramenta fundamental do contato com civilizações alienígenas. Todo esse esforço e os diferentes estudos realizados teriam frutos com a aparição do famoso sinal UAU. Da época do Projeto SET, para mim sobra uma coisa que é um verdadeiro enigma, e é o sinal UAU. Tudo aconteceu em 15 de agosto de 1977, às 23h16. Como mandava a norma, o radiotelescópio rastreava na frequência de 1420 MHz, quando captou um sinal de rádio que não foi possível identificar a fonte. Proveniente da zona oriental da constelação de Sagitário, a uma distância de 220 anos-luz do nosso planeta, o sinal alcançou a intensidade 30 vezes superior ao ruído de fundo. No entanto, de acordo com o protocolo, não foi gravada. Seu registro foi feito pelo computador em uma tira de papel contínuo. No outro dia, um jovem professor da Universidade Estatal de Ohio, chamado Jerry Eman, se dispôs a controlar os registros do computador. Seu choque foi tanto
que só conseguiu escrever a interjeição UAU e um sinal de exclamação, dando o nome para a posteridade. O registro do sinal UAU durou 72 segundos e sua ascensão gradual com um pico aos 36 segundos, assim como sua descida gradual nos 36 seguintes apresentavam uma intensidade nunca vista antes. Nós tivemos muitas diferentes hipóteses que tentaram dar, digamos assim, um respaldo científico. Tivemos algumas teorias do que poderia ter acontecido, algum tipo de asteroide ou outra coisa que passou perto da Terra. Não ficou claro. E para mim, o sinal UAU continua sendo um grande enigma. E ainda é uma coisa sem explicação dentro desta busca que é quase eterna da humanidade por outras inteligências no nosso universo. Mas esse não foi o único sinal detectado. Alguns, inclusive, são de lugares muito mais próximos. Poderiam ter esses sinais alguma relação com os objetos que são detectados sobre as nossas cabeças? Um grande evento aconteceu na quinta-feira, 2 de março de 1972. Nesse dia, a NASA lançou no espaço a sonda espacial Pioneer 10, do Cabo Canaveral, na Flórida. Uma das suas particularidades era que não estava tripulada por astronautas. Seu destino inicial era passar perto de Júpiter e depois seguir até a borda do nosso sistema solar. A sonda Pioneer tinha a missão principal de fotografar Júpiter, suas luas e todos os detalhes que conseguisse captar em suas viagens. Sua missão secundária teve um enfoque diferente: enviar uma mensagem especial da humanidade para outras inteligências. Basicamente, quando se lança essa garrafa no espaço que vai em um disco de ouro, onde aparece o que seria um ser humano macho, o que seria um ser humano fêmea, como seria o diagrama do nosso sistema solar, o ponto exato em que a Terra se encontra. Essa mensagem é projetada por Carl Sagan e Drake, dois cientistas americanos que trabalham para a NASA neste projeto, que é total e absolutamente pioneiro, feito para pensar como poderia ser essa primeira forma de comunicação com uma civilização alienígena. Foi assim que se tornou a primeira nave espacial a cruzar o cinturão de asteroides. Mais de um ano depois da sua decolagem, chegaram as incríveis fotografias coloridas das superfícies de Júpiter. Depois, continuou seu caminho. Os anos continuaram passando e a sonda atravessou as órbitas de Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, até sair do nosso sistema solar. A última coisa que se soube dela foi a mensagem enviada em 22 de janeiro de 2023. Depois, perdemos contato. Pode ser que continue sua viagem ou talvez esteja nas mãos de extraterrestres, que estão analisando a mensagem para nos encontrar. Ninguém pode saber. Existem indícios que poderiam confirmar que poderiam existir uma inter-relação. Inclusive que poderiam existir respostas às mensagens que mandamos para as estrelas? Durante o ano de 1977, a NASA estava preparando o lançamento de duas sondas chamadas Voyager, similar ao procedimento das Pioneer. Sua missão era chegar aos planetas que se encontravam fora do sistema solar. Neste lançamento, também pediram que se preparassem uma mensagem especial para as civilizações extraterrestres. As sondas Voyager 1 e 2 foram as missões para superar as Pioneer, que viajaram, por exemplo, ao planeta Júpiter. A Voyager 1 conseguiu chegar até o planeta Júpiter e depois a Saturno, e depois a Voyager 2 seguiu sua viagem de exploração aos planetas Urano e Netuno. Desta vez, deixaram de lado as placas e utilizaram o que, naquele momento, era tecnologia duradoura. Um disco fonográfico, mais especificamente, um disco de cobre coberto de ouro. Eles projetaram essa mensagem
colocando também um código binário com a intenção de fazer com que a mensagem também fosse entendida através da matemática, que é a linguagem universal. E assim, nós poderíamos chegar a fazer contato com seres de outro mundo. Os Sons da Terra. Foi assim que chamaram o disco. E incluíram diversos animais, fenômenos naturais, sons humanos e de máquinas. Incluíram também uma gravação de 1 hora de duração com ondas cerebrais e até enviaram música. E é curioso, porque misturaram poesia com matemática. Misturaram um código binário e uma mensagem de onde estamos localizados no universo, com assuntos que são pura poesia, como a música. Aqui nós temos que pensar que a música é a única forma direta de comunicação que nós temos entre seres humanos que transmite emoções, sentimentos e sensações sem que exista uma linguagem prévia. A Voyager 1 teve como missão original visitar Júpiter e Saturno. Até hoje, continua operacional e é a nave espacial mais distante da Terra. Atualmente, a NASA ainda tem comunicação com a sonda Voyager 1 e a Voyager 2. Existem datas programadas, nas quais as enormes antenas da Terra se dirigem à diminuta antena de 3 metros da Voyager 2. Emite um sinal como um foco de 25 watts, isto é, como uma lâmpada de refrigerador. A essas enormes distâncias, as sondas Voyager nos ensinaram como é o sistema solar exterior. Já ultrapassaram a heliosfera, isto é o campo magnético que gera o Sol, o que envolve todo o sistema solar. Já estão dentro do meio interestelar e continuam funcionando. Enquanto a placa Pioneer e os discos dourados são os eventos de comunicação mais conhecidos, alguns anos antes houve uma mensagem que seria de vital importância, principalmente porque passaria com ela décadas depois. Em 16 de novembro de 1974, em Porto Rico, tentaram novamente se comunicar com civilizações extraterrestres. Enviaram um sinal, a chamada mensagem de Arecibo. Um grande grupo de peritos, entre os quais estavam Frank Drake e Carl Sagan, projetaram uma mensagem que tinha como destino um cúmulo de estrelas na constelação de Hércules a 25 mil anos-luz. Essa mensagem foi elaborada por Frank Drake. Ele apresenta ou ele começa a partir do que é a numeração decimal que utilizamos universalmente. Também os elementos que compõem a vida, os elementos químicos. E, obviamente, também fala sobre o que é a população e o número de gens que nos constituem. O lugar do sistema solar onde vivemos, em que planeta estamos, e fala da frequência emitida e o tipo de sinal que se enviou, isso entre outras coisas. O envio de toda essa informação ao espaço, por meio de pulsos, demorou quase 3 minutos. Cabe esclarecer que a mensagem vai demorar uns 25 milênios para chegar ao seu destino. E, ao mesmo tempo, para obter uma hipotética resposta desse mesmo lugar. Mas, segundo algumas teorias, a mensagem de Arecibo acabou sendo respondida por vida inteligente quase 30 anos depois de seu lançamento. Ao longo dos últimos 60 anos, temos encontrado alguns sinais especiais graças ao trabalho do SETI. Mas a necessidade de maiores respostas nos levou até a criação do MET. O projeto MET é diferente do projeto SETI. Enquanto o SETI endereça com antenas, radiotelescópios para escutar, buscar onde existem outros seres emitindo sinais para o universo, o projeto MET propõe enviar mensagens da Terra, mensagens para civilizações com tecnologia extraterrestre. Atualmente, o projeto MET é um dos mais polêmicos que existe. Alguns cientistas apontam que é encorajador saber que não estamos sós e estabelecer contato e comunicação com outros seres, enquanto os outros dizem que seria perigoso divulgar onde estamos, como somos, nos descrever, dar a um potencial inimigo informações sobre nós.
Não vamos esquecer que a postura de Stephen Hawking era que os americanos não foram os mais favorecidos quando os europeus chegaram com mais armas e equipamentos. Isto é, Hawking dizia que poderia ser perigoso entrar em contato com seres extraterrestres. Eu acredito que esses seres há muitos séculos se comunicam ou estão interagindo com nossas sociedades. E se tivessem um problema com a nossa espécie, todos nós teríamos percebido. Por isso eu não acredito que sejam nem sequer intervencionistas. É só questão de tempo encontrar as ferramentas e os processos mais efetivos para enviar nossas mensagens. Além do debate ético, político e moral, o certo é que, há muito tempo, estamos atirando garrafas com mensagens no mar das estrelas que está sobre nossas cabeças. Embora as mensagens tenham chegado, a ciência se mostra relutante a analisá-las. Mas foi só em 2022, quando os cientistas mais conservadores viram balançar suas estantes de uma maneira sem precedentes. O radiotelescópio FAST é um dos projetos mais extraordinários da atualidade. Projetado pelos chineses, mede 500 metros de diâmetro. É uma antena de rádio esférica, projetada para captar sinais de outras civilizações inteligentes do universo, seres que tenham tecnologia com os quais possamos nos comunicar. Todas as radiações que vêm de estrelas distantes, dos quasares, de galáxias, chegam em todos os espectros luminosos e os radiotelescópios, como nesse caso, vão registrar com uma qualidade extraordinária, com uma precisão nunca antes vista. Em 14 de junho de 2022, o Science Day of Technology, o boletim oficial do Ministério da Ciência e Tecnologia da China, compartilhou uma informação surpreendente. Enquanto os cientistas do telescópio observavam e analisavam exoplanetas, encontraram alguns sinais de rádio atípicos que definiram como sinais eletromagnéticos de banda estreita. As fontes de rádio naturais são as de banda larga. Por isso, um sinal de banda estreita se considera característica de um sinal artificial. Há pouco tempo, o governo da China cancelou o relatório que rapidamente tinha se alastrado pela internet. E sem dar maiores explicações, apagou do boletim da Science Technology o que, em um primeiro momento, era uma importante notícia para a comunidade científica. Foi comunicado que a investigação seguia em curso, já que o descobrimento se tratava de diversos sinais eletromagnéticos de banda estreita e que deveriam se aprofundar mais para obter conclusões. A mídia jornalística começou a explicar que a notícia não era real e que o sinal havia sido falso. Porque o Ministério da Ciência e Tecnologia da China fez uma publicação para apagá-la poucas horas depois. Mas não é a primeira vez que captamos sinais de radiofrequência de origem desconhecida. Por exemplo, em 2021, apenas um ano antes, a NASA foi protagonista de um caso muito importante. Seguindo uma órbita polar ao redor de Júpiter, em janeiro de 2021, a sonda Juno detectou um sinal de rádio proveniente de Ganímedes, um de seus satélites naturais. O que acontece com a sonda Juno quando passa perto de Ganímedes, que é um satélite muito particular, já que é o maior satélite que existe no Sistema Solar, na verdade, durante uns poucos segundos, a sonda capta um sinal de rádio. É bom pensar que o satélite Ganímedes, além de ser muito grande, tem seu próprio campo eletromagnético. Então, esse campo eletromagnético poderia ter interferido de alguma maneira nos aparelhos sensores da nave. Essa é a explicação da NASA,
E atenção com isso, porque é só uma hipótese. Não é, de nenhum ponto de vista, uma certeza científica. Mas Ganímedes não é só o nono maior objeto do Sistema Solar, mas também, em suas composições, pode-se encontrar um oceano interno que poderia ter mais água que todos os oceanos da Terra juntos. A gravidade que exerce Júpiter sobre ela faz o papel de uma liga que estica, que solta, que estica e solta. Esse movimento cria calor. Esse calor é o que derrete os oceanos internos e permite que possa ter água, luz, calor, evidentemente também formas de vida, pelo menos bacterianas. Outra vez a NASA se ocupou rapidamente de esclarecer que o que foi detectado pela sonda não se tratava de um sinal de origem extraterrestre. Isso não é mais do que a ponta do iceberg. Um iceberg que nos leva a conhecer mais sobre o distante, mas paradoxalmente perto, sistema estelar Alfa Centauro. Alfa Centauro e Próxima Centauro nos fazem ver que existem planetas que seguem a famosa receita que se conhece como a lei dos cachinhos de ouro. Isso é, nem muito frio, nem muito quente. Está localizada a 4,2, 4,3 anos-luz de nós. Está em uma zona termal que permite a formação, se tiver água e se for líquida, e onde existe água pode existir vida. Por isso, Alfa Centauro é interessante. Além disso, é o sistema mais próximo de nós. Tudo começou no Observatório Parkes, na Austrália, em abril de 2019, quando o projeto Breakthrough Listen captou um sinal proveniente da Próxima Centauro. A duração deste sinal foi de aproximadamente 3 horas. Apesar de ser um sinal fraco, passou por todos os filtros gerados pelo Breakthrough para separar uma possível transmissão alienígena de interferências, como ser sua largura de banda estreita, a frequência variável e o fato de que tenha desaparecido uma vez que o telescópio deixou de observar Próxima Centauro. Dias depois, foram detectados outros 4 sinais parecidos, mas todos foram descartados. Mas os casos em que as civilizações alienígenas tentam se comunicar conosco não se reduzem ao acontecido nos últimos anos. As possíveis mensagens do espaço exterior também chegaram de outros modos e em outras épocas. Segundo algumas teorias, a mensagem de Arecibo terminou sendo respondida por vida inteligente extraterrestre quase 30 anos depois de sua emissão para o cosmos. Os agroglifos aparecem periodicamente em um grande número de países. Esses círculos de cereal têm várias características muito particulares. Primeiro, é a forma como o trigo está dobrado. Se eu pegar um taco, por exemplo, ou algo que pese como uma viga de ferro ou coisa parecida, para dobrar o cereal, eu vou acabar quebrando o talo. Enquanto a dobradura que tem esses círculos de cereal, quando aparecem desse jeito assim em uma noite de forma tão enigmática, o talo não chega a quebrar, ele está misteriosamente dobrado. E, mais uma coisa, o mais inquietante nesses círculos de cereais é que eles têm, às vezes, mensagens que são decifráveis. Por exemplo, quando apresentam círculos que são fractais matemáticos. Em 21 de agosto de 2001, apareceram 2 agroglifos em um campo de trigo vizinho do radiotelescópio de Chilbolton. 2 agroglifos muito especiais. A mensagem de Chilbolton no ano 2001 é possível que seja uma resposta à mensagem de Arecibo, porque inclusive aparece parte da fisionomia de um desses seres de outros mundos. Lá de cima, perceberam que um deles era um quadrado. No seu interior, via uma imagem de um rosto que parecia pixelado. Desde o primeiro momento, se pensou que era o rosto de um extraterrestre. A poucos metros havia outro símbolo, mas ao contrário do primeiro, esse era retangular e era parecido com a mensagem que Carl Sagan, Frank Drake e a equipe de peritos
havia enviado na mensagem de Arecibo. Essa resposta foi sensacional, porque foi respondida por quem fez exatamente seguindo o padrão do Frank Drake e do Carl Sagan. Foram nos respondendo ponto a ponto, mas com a informação do novo visualizador. Surpreendentemente, na parte superior, existe a mesma disposição de bits em ambas as mensagens. Embaixo, os elementos químicos têm apenas uma variação. Isso se deve possivelmente ao fato que carbono, nitrogênio, fósforo, oxigênio e hidrogênio também estão no entorno extraterrestre. No centro da mensagem, existe uma diferença com relação à hélice dupla do DNA humano. Na mensagem de Tio Bolton, a parte direita parece se duplicar como se tratasse de uma hibridação. Na parte inferior do que era a figura humana, na mensagem de Arecibo, se torna uma figura alienígena no desenho deixado no campo inglês. Além disso, pelo seu tamanho, parecia ser menor se compararmos as duas representações. Embaixo, no esquema do Sol e os planetas, também há mudanças. Aparentemente, estão mais próximos. No final do desenho de Arecibo, está o que seria a simbologia do radiotelescópio. No de Tio Bolton, o desenho mostra um padrão complexo e único. Se realmente for uma mensagem de outra inteligência, como é que devemos responder? Existe uma infinidade de opções para procurar o contato com outros seres. Cada vez são mais mensagens que saem da Terra. E nós vamos colocar o nosso grão de areia nesse deserto cósmico. A mensagem que está projetada atualmente... Bom, a única coisa necessária é ter a tecnologia disponível para ser enviada. Pretendemos fazer em pontos nevrálgicos onde sabemos que existe sinais estranhos que chegaram ao nosso mundo. Queremos enviá-la ali para ver se existe resposta. O problema que nós temos é que nos abram as tecnologias para este fim. No entanto, estamos lutando para isso. Com certeza, essa comunicação é uma nova fronteira a superar e, para isso, precisamos de uma ciência distinta, que se abra para novas possibilidades e que se anime a dar um passo a mais do que foi dado até os dias de hoje. Depois de tudo que foi visto e realizado, fica claro que não só temos que ter os olhos bem abertos no que se refere ao fenômeno OVNI, mas também devemos ter todos os sentidos preparados, em especial os ouvidos, já que nunca se sabe quando poderiam nos dizer olá.